Seja muito bem-vindo a mais um de Professor para Professor. E você com certeza deve conhecer aquela sensação fantástica de conseguir responder o seu aluno mesmo quando foge do seu roteiro de aula. Sabe aquele tipo de aluno que não entende a linguagem técnica do canto? Termos como som metálico, som escuro, ressonância alta, ressonância baixa, sente essa vogal U que é mais posterior ou sente a vogal I que é mais anteriorizada, sabe esse tipo de coisa? A gente às vezes acredita, nós professores de canto acreditamos, que muitas vezes esse termo super atualizado e super técnico faça sentido para todo mundo, mas quando você pega um aluno que é muito racional, que ele é muito objetivo. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele é super racional, professor de matemática. Então, imagina o nível dessa pessoa pensando sobre essas imagens, metáforas e sensações dentro do canto. Não faz sentido. Na última aula ele me disse: Márcio, eu fui pesquisar na internet termos sobre voz metálica e o que é voz escura, porque para mim não faz sentido nenhum, eu não consigo imaginar, eu não consigo entender o que é uma voz metálica. E aí foi super legal esse bate-papo porque ele conseguiu encontrar algumas fontes super antigas, de 200 anos atrás, falando sobre essas referências e olha que interessante, já existia esse tipo de indagação sobre o que é uma voz metálica, o que é uma voz escura. 200 anos atrás, olha que loucura. Enfim, e aí eu precisei encontrar outras formas de explicar para ele o que é, de fato, essa voz metálica, essa voz escura. Então é interessante a gente sempre ter ferramentas suficientes para compreender o que está sendo dito, seja uma coisa moderna, atual ou um conceito mais antigo. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque a sensação de responder e de serviço bem executado quando você termina uma aula é super interessante e mostra o seu grau de conhecimento de pedagogia vocal, o seu grau de compreensão didática para ajudar todo tipo de aluno. Eu estou falando sobre isso porque esse ano foi lançada uma pesquisa sobre a configuração do trato vocal nas diversas qualidades de belting. E uma coisa que foi encontrada nesse artigo, infelizmente o público é muito pequeno, então não dá pra gente confiar 100%. A quantidade de cantores pesquisados nesse artigo é muito pequena, então não é tão relevante assim, mas acende uma luzinha pra gente começar a se questionar, ok? Foi encontrado que aquela ideia do megafone invertido que se fala tanto no belting não é tão verdadeira assim. Apesar do público ser muito pequeno, então não dá pra gente generalizar e bater um martelo dizendo não, belting agora não é mais com espaço de faringe grandão, agora é tudo reduzido. A gente precisa compreender o que está por trás dessas pesquisas. Primeiro de tudo, é exatamente esse grupo estudado, pouquíssimos alunos. E quando eu falo pouquíssimo é menos de 10 pessoas. Então não dá pra gente mudar a forma de compreensão da pedagogia vocal relacionada ao belting e sair ensinando o que está no artigo científico. Por mais elaborado, foi feito um artigo com ressonância magnética, aquela coisa toda, super elaborado, mas, porém, entretanto, não dá pra gente confiar em todas as informações que saem pesquisando por aí, correto? Por que eu estou falando isso? O belting por si só ele tem uma configuração de uma laringe mais alta, a gente já conhece sobre isso, a gente entende essa configuração de belting. Mesmo quando você estuda com o seu aluno, desenvolve no seu aluno uma faringe mais ampla, mais elevada, mais alta, maior, usa o termo que você quiser, tá bom? Quando a gente trabalha essa ampliação da faringe para soar grande no belting, nós queremos, antes de mais nada, proteger o nosso aluno. Proteger de esforço excessivo, de tensão aumentada, de força, de estrangulamento dessa laringe, porque a gente sabe que no belting a gente tem uma pressão subglótica maior, uma adução mais firme, uma laringe mais alta. Então todas as vezes que você utiliza
ampliação de faringe no seu aluno significa que está errado, porque eu li nesse artigo desse ano falando sobre essa investigação do trato vocal, lá está dizendo que é errado, que agora não é mais cone invertido, é tubulação. E aí, o que a gente faz? O que você, professor de canto, vai fazer? Toma cuidado com as informações que saem por aí, porque nem sempre as pessoas estão dizendo o que elas querem dizer. Elas estão apenas vomitando palavras que foram ditas ou foram lidas em um artigo científico sem entender o que está por trás do todo. Então fica atento. Se você também leu esse artigo, e eu vou deixar o link dele na descrição para você saber do que eu estou falando, não saia acreditando em todos os artigos sem ampliar mais fontes, tudo bem? Principalmente artigos que têm um público de referência muito pequena. Artigos científicos precisam de um N grande para fazer sentido no todo. Então não adianta a gente pesquisar 5 cantores, 7 cantores, 10 cantores e achar que aquele encontrado se reflete num público gigantesco de teatro musical, Broadway, Estados Unidos, mundo. Não. Leia, absorva o que for relevante para você, mas tenha sim as suas interrogações, tenha sim as suas ressalvas. E se você é um professor de canto que trabalha com uma faringe grande, que desenvolve o belting na voz do seu aluno com uma faringe ampliada, 3 níveis de ressonância, rinofaringe, orofaringe, laringofaringe, parabéns, continue, você está no caminho certo. Tá tudo bem e mantenha, porque essa sensação de proteger o seu aluno, de entregar um material que faz sentido e de dar uma aula que faz toda a diferença, é isso que nós buscamos o tempo todo. Se você está entrando na carreira, se você é um professor de canto iniciante e não sabe muito bem como lidar com essas dúvidas e essas interrogações todas, eu vou deixar o meu link aqui embaixo na descrição do curso de Pedagogia Vocal. Talvez seja o momento para você começar a se antenar um pouquinho mais com a didática e com a pedagogia da voz, que sim, está correndo atrás de pesquisas, de informações, de ciência para facilitar o seu aprendizado enquanto professor, mas principalmente fazer você entregar um material de excelência para os seus alunos. Fechou? Dúvidas? Coloca aí embaixo, se inscreve no canal porque não custa nada para você e aproveita as dicas que estão por aqui. Até o próximo. Tchau!